Em relação a emendas parlamentares, né, agora tem uma campanha grande de perfis alinhados ao governo Lula, dizendo que eu recebo orçamento secreto. Primeiro ponto, gente, o orçamento secreto ele é secreto. Se eu recebesse, ninguém saberia. Bom dia. Agora sim. Bom dia. É o microfone homofóbico. Foi bom, vai. Piadinha assim, aquela piada que você faz de boomer. Ela funciona. Ninguém vai pegar meu microfone, pegaram meu microfone. Vocês querem deixar eu prestar conta ou vocês vão ficar no stand-up, hein? Se fosse fone de ouvido, teria funcionado. Bom dia a todos. Bom, eu nem vou entrar na competição de quem prendeu mais, porque, enfim, o pessoal tá muito longe de mim. Começar a nossa prestação de contas. Pode passar. Bom, ações do mandato 263. A gente vai falar sobre economia, os projetos de lei protocolados, as representações, ações populares, representações no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral da União, no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria Geral da República, as emendas aos projetos, né, as modificações dos projetos de outras pessoas e nas medidas provisórias que a gente conseguiu que tivessem sido acatadas e aprovadas, e os projetos que barram aumentos. Eu estou na Comissão de Finanças e Tributação e eu sou o coveiro da Comissão de Finanças e Tributação. Então, sempre que vem um projeto que não tem fonte de financiamento, que não tem estimativa de impacto, eu, em vez de aprovar um projeto, eu rejeito o projeto, dando parecer pela rejeição, que conta como relatório aprovado. Bom, algumas das principais iniciativas: o plebiscito sobre uma nova Constituição, que permita pena de morte ou prisão perpétua, penas de caráter perpétuo de maneira geral, que é o que a nossa Constituição veda. Finalmente, neste ano, conseguimos as assinaturas necessárias para protocolar a emenda antiprivilégio, e eu devo isso muito à militância, a toda a pressão e toda a campanha que foi feito nesse ano. Já está na mesa diretora, deve encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já adianto aqui para vocês que eu tenho um acordo tanto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como também para o futuro relator, para a gente aprovar na CCJ. Então, essas duas primeiras etapas de tramitação, a gente vai conseguir finalmente avançar com essa proposta. Hoje a estimativa é de 15 bilhões de reais, só naquilo que as pessoas recebem acima de 46 mil reais por mês. Então, eu não estou falando do custo de pagar o salário de quem recebe 46 mil. Eu estou falando do custo de pagar o acima de 46 mil reais, que é de 15 bilhões ao ano. A PEC do equilíbrio fiscal, que é uma medida que, assim, o próximo presidente da República, se não quiser pagar dívida com inflação, vai ter que fazer, né? Eu falo isso há algum tempo já e acho que as pessoas não dão a devida atenção e a imprensa não dá a devida repercussão. O nosso orçamento vai entrar em colapso, né? Os Estados Unidos têm um mecanismo lá de que quando o parlamento não entra em acordo, eles entram em shutdown. Então, basicamente, o presidente dos Estados Unidos não consegue nem comprar comida para a Casa Branca quando está em shutdown, mas lá é uma previsão para quando não há acordo do parlamento. Aqui a gente vai entrar no shutdown forçado por falta de orçamento mesmo. Um colapso em que as despesas obrigatórias vão ultrapassar 100% e não vai sobrar absolutamente nada. Se o presidente da República quiser comprar um chiclete, ele não vai conseguir mais ter gestão sobre o seu orçamento. E a PEC do equilíbrio fiscal vem para cortar privilégios tributários, limitar emendas parlamentares, mudar os incentivos das emendas parlamentares. A gente sabe que no curto prazo é muito difícil de acabar, mas o que a gente faz é o seguinte: as emendas, em vez de ser uma proporção fixa da receita corrente líquida, ou seja, qual que é o incentivo hoje do parlamento? Quanto mais o governo arrecadar, maiores são as emendas. Então o incentivo do parlamento é aumentar imposto. A gente está mudando a lógica. A gente está falando, olha, não é mais uma proporção da receita, é uma proporção das despesas discricionárias. Então, quanto mais o parlamento cortar gasto obrigatório, mais vai ter emenda parlamentar. A gente muda o incentivo de aumento de imposto para ser o incentivo de corte de gasto, né? Tá certo essa ordem aí? Volta no anterior. Tá certo, a próxima. Comissão de Segurança Pública, as principais aprovações que nós tivemos, tanto de projetos como de relatórios. Fortalecimento dos estabelecimentos prisionais de segurança máxima, na verdade é a construção, né? Esse projeto que foi relatado pelo excelentíssimo deputado Sargento Farrur, bala no rabo de vagabundo,
aprovado na Comissão de Segurança, ele tira 1 bilhão e 500 milhões de reais da Lei Rouanet para a gente construir um presídio de segurança máxima em cada estado da federação. Hoje nós temos apenas 5. E eu acho que, né, se o pessoal está reclamando de falta de vagas, de hiperencarceramento, encarceramento em massa, eu sempre faço a analogia, né? Quando tá faltando um leito numa UTI no SUS, eu não jogo o paciente na rua. Eu faço mais leitos. Da mesma maneira, se tem muito criminoso, precisa de mais presídio, vamos fazer mais presídio. Não vamos soltar os criminosos, como muitos juízes utilizam como justificativa, né? O presídio tá lotado, vou deixar ele na rua. Temos também o projeto para permitir a revista íntima, né? Que o Supremo Tribunal Federal proibiu. E eu acho curioso porque o caso concreto que o Supremo julgou para proibir revista íntima foi numa revista íntima em que encontraram uma arma, né, nas partes íntimas de uma mulher que estava indo visitar um preso, né? Então, no caso concreto, eles decidiram não pode mais ter revista íntima. Mas, coincidentemente, no caso que a gente estava julgando, a revista íntima funcionou, né? Se o Supremo falasse, olha, eu estou cortando do meu orçamento para comprar raio-x para todos os presídios, falava, ótimo, vamos proibir revista íntima agora, né? Para abrir mão de orçamento do judiciário. Só nesse ano, a Amanda reclama que a Câmara dos Vereadores se reúne pouco, não dá quórum, não aprova o projeto. Eu sou a favor de que a maior parte dos deputados não trabalhem. Porque quando eles trabalham na Câmara dos Deputados, o estrago é grande. Assim, a gente economizaria bilhões de reais se a gente pagasse só o salário do cara, o gabinete do cara, para ele ficar em casa. A gente falasse, ó, você ganhou a eleição, férias, 4 anos. A gente economizaria bilhões de reais se isso acontecesse. Porque a quantidade de cargos que foi aprovada para o STJ, para o TST, para o Supremo Tribunal Federal, só nesse ano foi, assim, bastante complicado. Bom, Comissão de Relações Exteriores, a gente aprovou um projeto que proíbe que o governo brasileiro financie qualquer instituição que tenha suspeita de envolvimento com terrorismo, né? Esse projeto veio a partir do dinheiro que o Lula mandou para o UNWRA, que é um órgão das Nações Unidas de acolhimento de refugiados, mas que foi descoberto posteriormente que era gerido pelo Hamas, né? E a gente mandou nosso dinheiro para o Hamas. Comissão de Comunicação, os Correios e o MST decidiram lançar um selo, né? Então a gente estava utilizando... Os Correios agora vão pegar um empréstimo de 10 bilhões de reais. Parte desses 10 bilhões de reais vai ser para a gente fazer um selo dos Correios do MST. E aí eu fiz um projeto, né, de bom senso, de dizer, olha, não pode fazer selo para o MST, não pode fazer selo para partido, porque, né, é uma empresa pública. No plenário, né, e aí eu acho que são os projetos mais importantes, principalmente de segurança pública, projeto que torna obrigatória a prisão preventiva no caso de flagrante, né, de crime hediondo ou de roubo, né? Então acabar com esse entra e sai dos presídios. Olha, você foi pego em flagrante estuprando, você foi pego em flagrante roubando, você foi pego em flagrante cometendo qualquer crime hediondo, você perde o direito de responder em liberdade, você fica preso preventivamente até o trânsito em julgado do processo. Tá no Senado agora, mas eu ainda não estou trabalhando ele no Senado, porque eu tenho essa outra prioridade, que eu acho que é um projeto mais fácil de se aprovar, apesar de já ter feito o aniversário de 1 ano no Senado parado, que é o aumento de pena para furto, roubo e receptação. Receptação, eu sempre digo, é o elo econômico do crime, mas como é um crime cometido sem violência e sem grave ameaça, ele tem uma pena menor, mas se não tem quem faça a receptação para vender, não tem quem roube, não tem quem furte, porque não tem como você escoar a produção do crime. Então, esse é um projeto importante até para aumentar a pena base, né? Para quem não sabe, hoje, obrigatoriamente em regime fechado, você só começa a cumprir a pena na cadeia se a pena for pelo menos de 8 anos, né? Então, você ter penas mínimas baixas fazem com que a gente tenha pessoas, para vocês terem uma ideia, salvo engano, a pena mínima de homicídio é 6 anos, né? Então, considerando que nós temos o regime fechado obrigatoriamente apenas em 8, pode ser que uma pessoa mate alguém e comece no semiaberto. Alerta PRI, né? Nós tivemos a aprovação, e isso foi uma pauta que o Danilo Gentili fez uma ponte comigo com o Vitor Belfort. Para quem não sabe, o Vitor Belfort também teve uma irmã que desapareceu, lançou um documentário neste ano, e nos Estados Unidos tem o Amber Alert, que é basicamente um alerta, assim como você tem, a Anatel tem um sistema que é o Broadcast, que nós estamos muito familiarizados, porque nós somos de São Paulo, e nessa semana teve um ciclone, então é aquele alerta que a gente recebe no nosso celular, que a Anatel fornece para a Defesa Civil. Conversei com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, com o Ministério da Justiça, com a Anatel e com as teles durante mais ou menos 1 ano para a gente fazer
Na verdade, assim, tá? Sendo bem sincero, o relator que não me escute, mas fui eu que fiz o relatório, né? E no final, a redação do projeto inicial acabou sendo minha também. Então, assim, a gente fez todo o trabalho. Agora, também já conversei com uma figura que vocês gostam muito, que é o senador Davi Alcolumbre, que para já acordar para fazer a nomeação de relatoria, que deve ser o senador Isalci, eu acho que esse é um projeto relativamente tranquilo. Na Câmara dos Deputados foi aprovado por unanimidade para a gente fazer o disparo de alerta caso haja o desaparecimento de uma criança, de adolescente, de um idoso, de um PCD, numa região ali, salvo engano, é um raio de 40 quilômetros, a gente recebe um disparo na hora. Isso foi implementado no Rio de Janeiro durante 3 meses, assim, reduziu drasticamente, mais de 80% o número de pessoas que desapareciam, né? Tivemos a economia de mandato, né? 2.600.000 de cota parlamentar e de verba de gabinete. Eu sou otário, então em vez de comprar uma Porsche, eu doei R$500.000 do meu salário, porque eu abri mão do aumento de salário que foi votado na legislatura passada, porque diferente de alguns, eu não quero receber um salário público de jogador de futebol, né? A economia total, incluindo os relatórios. Então, o Ministério Público manda um projeto para criar um penduricalho. Eu já faço questão de pegar a relatoria na Comissão de Finanças para rejeitar. Defensoria, rejeitar. Recentemente foi a Justiça do Trabalho, né? E eu falei, olha, não tenho empresa, não tenho funcionários, então dessa vez vocês não vão conseguir me ameaçar, né? Diferente do STJ, do STF e da PGR, em que é costumeiro eu ouvir coisas do tipo, um dia você chegará lá, né? Um dia um processo seu estará lá. Eu falei, pelo menos na Justiça do Trabalho, felizmente, meus assessores que estão aqui, cargos comissionados, não têm o direito de ingressar na Justiça do Trabalho. Então, o regime de escravidão que eu imponho a eles não pode ser punido, né? Próximo, algumas das emendas, né? A emenda para castração de cães guias em Salto de Pirapora. Bom, tudo que vocês possam imaginar de agenda de pauta animal, vocês já sabem da cabeça de quem saiu. A aquisição de camas de leitos hospitalares, a construção de uma nova sede da Polícia Militar em São Paulo, que deve ficar, salvo engano, o processo licitatório deve terminar do final desse ano até o ano que vem. O Guto também está fazendo construção de batalhões. Emendas da saúde, assim, esse é o total de emendas, tá? 24.650.000 de emendas da saúde, 11 milhões para a segurança e 150.000 para assistência social. Só aproveitando volta para emenda, né, para fazer uma nota em relação a emendas parlamentares, né? Agora tem uma campanha grande de perfis alinhados ao governo Lula, dizendo que eu recebo orçamento secreto. Primeiro ponto, gente, o orçamento secreto ele é secreto. Se eu recebesse, ninguém saberia. Esse é o primeiro ponto, que é a nossa crítica ao orçamento secreto. São emendas de comissão, que são assinadas pelo presidente da comissão, mas quem indicam são os parlamentares. E essas emendas não são impositivas, o governo não é obrigado a pagar, o que significa que ele só paga para a base do governo quem vota com o governo. Então, basta fazer uma análise muito simples de como eu voto e de como o governo orienta, para saber que não há razões para o governo me pagar para eu fazer oposição, né? Nós sabemos que há um nível de amadorismo na articulação do governo Lula, mas não chega nesse ponto. E a outra questão mas as emendas PIX. Todas as emendas PIX de transferência especial o que é a emenda PIX? Antes você mandava o dinheiro para a Caixa Econômica comia 5%, depois mandava para o governo do Estado e para a Prefeitura. A emenda PIX é basicamente pular a fase da Caixa Econômica, mandar para o governo do Estado, mandar para a Prefeitura, com um projeto daquilo que vai ser feito. Então, salvo engano, Minato me corrija se eu estiver errado, mas a construção de batalhões da Polícia Militar é transferência especial. Então, estão aí as emendas PIX secretas, em que é tão secreto que eu faço vídeo no YouTube mostrando cada uma delas, né? Só para deixar muito claro para vocês, todas as emendas que eu indico são as emendas impositivas, iguais para todos os deputados, independentemente de ser governo de oposição, que estão no meu site da Câmara dos Deputados, e é por isso que eles conseguem divulgar quanto que eu estou indicando de emenda. O orçamento secreto não é possível fazer um site mapeando, porque ele é secreto. Então, só para vocês terem clareza aí, se alguém fizer algum questionamento. Próximo. Bom, fazer uma... Assim, primeiro, eu não acho, apesar do meu gabinete ter colocado, eu não acho essa uma comparação adequada. Por quê? Porque a gente parte da premissa de que os projetos do Eduardo e do Zeca Dirceu são bons, né?
E que, portanto, a gente está fazendo uma análise de custo de cada um deles. Mas, de todo modo, para fazer projetos horríveis, cada projeto horrível do Eduardo Bolsonaro custa 19 mil reais, cada projeto horrível do Zeca Dirceu, custa quase 7 mil reais. Nossos bons projetos aí têm um custo de 2.066 reais. Ah, o que é isso, gente? Não, foi você, né? Bom... Muito obrigado. Agora, quem que eu faço um anúncio? Calma aí, primeiro, quem você prendeu que você falou que você prendeu mais? Eu prendi 3 na CPMI da INSS. E não é pelado. É colarinho branco, tá, queridinha? Ele ganhou, Minato. Não é um cara que tá cobrando 2.500, é um cara que cobra 2.500.000.